Olha, mas eu não falei que o Lula seria recebido na China com pompas não só de chefe de Estado, mas uma das maiores recepções da história e que voltaria da China com o maior acordo bilateral da história? Falei ou não falei? Pois bem, comenta aí quem assistiu os últimos vídeos, pois aconteceu exatamente o que eu disse. O Lula volta agora da China, vai voltar aí entre hoje e amanhã, com o maior acordo bilateral da história assinado e com um mega pacto com a China. No Brasil, vamos lembrar, depois do golpe de Estado de 2016, que foi financiado pelos Estados Unidos, lembremos bem disso, o Brasil passou por um período de trevas. Todos os avanços dos 12 anos de governo do PT foram muitos deles por água abaixo, alguns continuaram ali. A gente não está hoje pior do que estava em 2002, mas a gente piorou muito, a gente retrocedeu muito. Está muito pior do que estava em 2015, em 2016, quando teve o golpe. Pois bem, então o Brasil começou a se movimentar na geopolítica e o Lula voltou a fazer geopolítica de gente grande. O Lula está voltando da China com mais de 50 bilhões de reais em investimentos assinados pela China em todas as áreas possíveis e imagináveis. Olha, a China vai investir em tudo no Brasil. Esperava-se que o Brasil ia anunciar a entrada do país na nova rota da seda, e não aconteceu. Olha, o Lula voltou com 50 bilhões de investimentos e nem entrou na nova rota da seda. Quer dizer, ele não assinou o maior pacto com os chineses. Quer dizer, ele está deixando para depois. Eu fiquei embasbacado. Quando eu comecei a ver os acordos do Lula, eu fiquei assim, caraca, o Lula tá jogando como gente grande. Pra que eu vou colocar todos os meus ovos na mesma cestinha se eu posso simplesmente ganhar muito daqui e continuar fazendo o jogo de gente grande? Vamos fazer o jogo aqui de um lado, do outro, para ver se a gente consegue. Primeiramente, o que o Lula está querendo é a paz lá no conflito da Ucrânia. Conseguindo isso, aí ele vai ver como é que ele vai administrar o novo jogo geopolítico, porque ele sabe que quando ele faz um movimento desses, do lado de Washington, ou seja, nos Estados Unidos, vai ter um contragolpe. O governo Biden e os governos norte-americanos sempre, isso é uma política de Estado, não depende do presidente, não é de Estado deles, sempre é extremamente agressivo quando eles sentem que algum dos aliados deles pode pender para o lado de algum inimigo estratégico deles. Hoje, o grande inimigo estratégico dos Estados Unidos são a China. Não é de hoje. Eu lembro que em 2021 tivemos 2 reuniões do G7, que são os 7 maiores economias do mundo, excluindo a China, e o tema, abertamente, isso foi divulgado para a grande mídia, era o quê? Como isolar financeiramente, economicamente, a China e a Rússia. Coincidência ou não, plantaram ali aquele conflito que começou na Ucrânia, a Rússia mordeu a isca ali, o Ocidente mordeu a isca, o que aconteceu depois daquilo foi uma desgraça para os países do Ocidente, tanto para os europeus como para os Estados Unidos, e principalmente no caso para a Ucrânia. Qual foi a desgraça? Hoje, a economia dos países da União Europeia está muito pior do que estava um ano atrás. Está muito pior do que estava 5 anos atrás. Está num dos piores níveis da história. Temos aí um dos piores níveis da história de inflação, um dos piores níveis da história de desemprego em vários dos países e a renda caindo. Esse é o pior. Mesmo onde o desemprego não está alto, a renda está caindo. Enquanto isso, a economia norte-americana também está com alto índice de inflação. O Joe Biden correndo o risco aí de perder na eleição de 2024 para qualquer um. Veja bem, ele perde do Trump e agora ele já perde lá para o governador da Flórida, que também é fascista. Quer dizer, tá ruim a situação dele. Enquanto isso, a Rússia hoje está no seu melhor momento econômico dos últimos anos, sabia disso? As sanções não adiantaram de nada. A Rússia hoje tem, pela primeira vez em 15 anos, a Rússia tem hoje um valor em reservas cambiais maior do que a dívida externa. Coisa que os Estados Unidos, Brasil, ninguém tem. A Rússia tem. A economia da China está bombando também, quer dizer, os países que seriam isolados se deram bem. Tudo envolve a nova rota da seda da China. A China está fazendo trilhões em investimentos em países em desenvolvimento e aí está gerando negócio. É por isso que a economia da China e a economia da Rússia, que são duas economias que sabem funcionar sob pressão e sob sanções, lembra aí da União Soviética e tudo mais, essas economias começaram a melhorar. E aí, parte desse xadrez geopolítico importantíssimo, que estava fora do xadrez, imagina você estar jogando xadrez e tira uma peça do tabuleiro. Agora imagina depois de meia hora de jogo, recolocam a peça. Todo mundo jogou ali, várias jogadas aconteceram, alguém recoloca a peça. Recolocaram uma peça chamada Brasil. O Brasil voltou. O Brasil voltou e voltou com tudo. Eu vou te mostrar aqui a recepção do presidente da China ao Lula. Um trecho, você deve ter visto em muito lugar, porque todo mundo estava compartilhando esses vídeos. Não vou mostrar todos os vídeos não, mas assim, o principal é o seguinte. A recepção do Xi Jinping ao Lula.
foi um negócio assim realmente pomposo, vou falar. Foi um negócio grande na Praça do Povo lá da China. Aí o Lula caminhou lá, colocaram criancinha com bandeira, o Lula foi lá com o Rolls Royce presidencial, foi um negócio assim, uma mega recepção para o Lula em Pequim. Lembrando, no dia anterior, o Lula esteve em Xangai, e aí ele esteve na posse da Dilma no Banco dos BRICS, e o Lula fez um discurso muito importante. Agora vou eu falar aqui, o grande lugar ali, vou falar aqui sobre o discurso do Lula. O Lula fez um discurso que acendeu o alerta vermelho nos Estados Unidos. O Lula falou, olha, temos que parar com a dolarização do mundo. E aí, parece que o Lula viu meu vídeo, vou falar. De novo, aconteceu lá no lance do Moro PCC, de novo. O Lula falou as mesmas palavras que eu. Ele falou, olha, que quando o Brasil faz comércio contra o país, não é feito em real ou na moeda do outro país. Por que os países do BRICS, quando fazem comércio entre si, tem que ser em dólar? Por que o mundo inteiro tem que fazer negócio em dólar quando não envolve os Estados Unidos? Então eu falei aqui outro dia, o Brasil faz negócio com a Argentina, em quê? É em real ou em peso? Não, é em dólar. O Brasil faz negócio com a China, é em real ou yuan? Não, é em dólar. Isso serve a quem? Quem que ganha se o mundo inteiro precisar usar dólar? Quem que pode imprimir dólares infinitamente e nunca passa por nenhuma crise econômica? Quando passa pelas crises, sempre faz assim, vamos imprimir mais dólar, dane-se, a gente contém a inflação com alguma medida aí de austeridade, mas a gente mantém o padrão de vida do nosso povo. E a gente continua imprimindo dólar para gastar trilhões e trilhões e trilhões em guerras. Quem é que faz isso? Estados Unidos. Quem é que pode impor sanção a quem bem entender no momento em que bem entender e dane-se a coerência? Estados Unidos. Quem é que bombardeou? Os Estados Unidos, para quem não sabe, os Estados Unidos bombardearam Bagdá, que é a capital do Iraque, por 40 dias. São 40 dias de bomba caindo na cabeça de todo mundo, mataram mais de 150 mil pessoas, e aí, o primeiro soldado estadunidense pisou no Iraque. Sabia disso? A Rússia, quando começou lá na Ucrânia, você via que era uma guerra, um negócio horrível ali, mas você via que a Rússia não chegou e falou, não, vamos destruir aqui o país inteiro e depois a gente invade e toma? Não. Você via que a guerra era em determinados pedaços e que você via um prédio destruído aqui, outro ali, mas você não via a destruição. Se você comparar com a destruição que os Estados Unidos fazem, onde eles invadem, é uma loucura. Primeiro eles destroem tudo, quando não tem nada, só tem escombros, aí eles invadem. E aí eles já chegam matando, torturando e tudo mais. É assim. Nunca impuseram sanções contra eles. Por quê? Porque o mundo todo é em dólar. Você vai impor sanção contra o dono do dinheiro? Imagina que você tem ali um lugar de comércio e que tem uma pessoa que assina todos os cheques. Você vai impor sanção a quem assina todos os cheques? Hoje no mundo, quem assina os cheques são os Estados Unidos. É o Lula falou. O mesmo que está se discutindo aí, quem acompanha o Plantão Brasil há muito tempo, há pelo menos um ano, deve lembrar que eu falei isso aqui, que é o que? O fim da dolarização. Os Estados Unidos estão em pânico com isso. Tem dois motivos. O primeiro, que é o que a grande mídia está veiculando. Eu percebi a estratégia aí desesperada de alguns jornalistas que são pagos para fazer isso. Falar, olha, os Estados Unidos temem o fim de sanções econômicas com a desdolarização. Aí usaram o exemplo da Rússia. Olha, não poderíamos impor sanções à Rússia pelas maldades que estão fazendo com a Ucrânia, se o mundo não fosse dolarizado. Aí deram um exemplo do Estado Islâmico. Olha, não poderia impor sanções contra grupos terroristas se o mundo não fosse dolarizado. Quer dizer, para você pensar, nossa, que bom que o mundo é dolarizado. Podemos impor sanções contra terroristas, contra esse país aí. Não. O medo dos Estados Unidos não é esse. O medo deles é o seguinte. A partir do momento em que o mundo não é mais dolarizado, é isso que está acontecendo, quem pode começar a sofrer sanção? Estados Unidos. Quando tiver outra crise econômica, quem é que não vai poder fazer assim, imprimindo dinheiro que nem louco? Você já viu em filme quando o cara vai num lugar e fica fazendo assim com dinheiro? É assim que os Estados Unidos fazem com dinheiro. Quem é que não vai mais poder fazer isso? Os Estados Unidos. Quem é que não vai mais ter 7 trilhões para gastar em guerra em 10 anos? A guerra do Iraque custou 7 trilhões de dólares. Quem é que tem tanto dinheiro assim? É fácil quando você pode imprimir. É só imprimir mais. Não vai mais ser. O Lula entendeu o jogo. Aí o Lula falou, olha, a Dilma como presidenta do Banco do BRICS vai ser um banco que vai financiar o desenvolvimento. A gente vai dar uma banana para o FMI. Porque hoje o FMI chega na Argentina, é como fazer no Brasil antes do Lula ser presidente. Se você é um pouquinho mais jovem, até se você tem a minha idade, antes do Lula ser presidente em 2002, até 2002, né, que ele ganhou a eleição, eu tinha 14 anos. Então mesmo se você tiver a minha idade, você não assistia o noticiário. Eu, por acaso, assistia. E eu vou te lembrar, o FMI mandava e desmandava no Brasil. O FMI é um Fundo Monetário Internacional. Aí chegava o Fernando Henrique e falava, olha, eu estou sem dinheiro, já já eu vou dar calote nos aposentados. Nossa,
por favor, FMI, dá um dinheirinho aqui, ia lá com uma cumbuca. A FMI falava, olha, tem aqui 10 bilhões de dólares, mas em troca, você vai precisar adotar medidas de austeridade. Você vai ter que cortar na carne do seu povo. Você vai ter que tirar o dinheiro do povo. Agora você vai ter que aumentar os juros. Aumenta os juros, dá dinheiro para os bancos. Privatiza aí, privatiza. Não é bom ter empresa pública? Privatiza essa porcaria, a preço de banana. Era isso. Eu vou falar, Lula conseguiu novamente, e eu vou falar, até o pessoal do mercado financeiro do Brasil ficou assim, epa. E não é que o Lula conseguiu, a Globo elogiou. A Globo, ele me deu tilt, falei, tilt. Falei, a Globo tá elogiando. Meu Deus do céu. Ó, peço aí sua inscrição no canal. Falou.